é quinta-feira mais uma vez, estamos gravando na sexta, mas este é o podcast de quinta com mais um episódio, Thiago Romariz, gravado depois aí do dia que normalmente nós gravamos e soltamos nossos episódios, porque é o seguinte, cara, nesse final de ano as coisas de cultura pop estão acontecendo quinta-noite, então a gente tem que gravar É, na sexta, é o jeito. não tem jeito, não tem jeito. Olá, meu querido, olá, minhas queridas que estão assistindo aí também, nos ouvindo neste maravilhoso, e vou dizer que o último, né? Provavelmente, o último Do de ano? quinta do ano. Acredito que É, sim. o próximo a gente tem que gravar dia primeiro, porque Exato, não tem como. Cara, é literalmente impossível a gente gravar antes de 2026, porque pra você, o Thiago tá em outro país com um fuso horário atrás. Eu tô no Isso. Brasil. Então, literalmente, o episódio de Stranger Things vai ter 2 horas uns quebrados. Ele sai 10 da noite. Eu não consigo, a não ser que eu seja sei lá, cometa A um não ser que você assista ultraje. em É 1.5 ou isso que eu ia dizer. 2.0. Eu tenho que É. ser um herege e cometer um negócio desse daí. Eu E fiquei aí eu. pensando nisso ontem, mano. Se a É, galera assiste passa. acelerado assim. Acho que deve ter gente que assiste assim, né? Alguém assiste, com certeza. Eu sei disso porque minha irmã e meu cunhado me falaram que assistiram o episódio 7 inteiro no ponto 5. Eu falei, vocês são uns hereges. Mas Nossa, se já enfim. não é bom no 1.0, imagina no 1.5. Eita, calma aí, calma aí. Estamos acelerando demais aqui. Ó, Thiago, primeiro, espero que todo mundo que esteja nos escutando aí, quem celebra o Natal e tal, tenha aproveitado o feriado, comido bastante. E vamos comentar algumas coisinhas rapidinho só pra gente atualizar, antes da gente falar de Stranger Things. A gente comentou semana Sim. passada sobre o Avatar Fogo e Cinzas. Aliás, muito obrigado, pessoal, pela repercussão do episódio. Os Foi muito números legal, né? foram muito, muito bons. Então, estamos aqui para isso. E estamos animados aí para conversar com vocês sobre tudo de Stranger Things. Podem comentar, especialmente os comentários do Spotify, a gente sempre tem prestado muita atenção lá. Mas a gente Uhum. comentou sobre expectativas da bilheteria do Avatar semana passada também. E agora a gente tem números exatos. O Avatar tá passando 500 milhões. Já passou 500 milhões mundialmente, a bilheteria dele. A estreia, especialmente nos Estados Unidos, foi abaixo do esperado. Mas o hold dele, né, o quanto que ele tá segurando, a queda tá sendo baixa. A gente viu Muito baixa, né? É impressionante. a expectativa de queda de um fim de semana para outro nos Estados Unidos é de 20 a 30%, que é muito baixo isso. Então ele Não, é tipo, provável. pra vocês terem, é assim, Hum, só o pessoal ter uma ideia, Jacobs, normalmente um bom desempenho bom, é 50%. exatamente. Fazer metade do que 50% você de fez num queda. fim de semana no outro. Então, tipo, isso é tipo, quem Bom, faz metade de um fim de semana pro outro já fala, caralho, que sucesso. exato. O cara conseguiu, tá conseguindo fazer entre 20 e 30, é É absurdo. loucura. A expectativa é que o filme cruze a marca de 700 milhões até o fim do próximo domingo. Então, depois de amanhã, a gente tá gravando aqui na sexta. E tem gente teorizando que ele consegue chegar a 1 bilhão antes da virada do ano. Então, a gente tá vendo mais uma vez o poder que James Cameron tem. E eu acho que a gente, como comentamos semana passada, cara, eu acho que a gente ainda vai ver mais um filme de Avatar. Eu não sei se ele faz os dois, se ele junta os dois numa história só. Mas eu acho que a gente vai É, ver pelo menos mais um. O sucesso de eu bilheteria acho do que filme. tem Hum, duas coisas legais pra falar dessa bilheteria. Primeiro, se você comparar com os Utopias, Utopia fez 1 bilhão em 17 dias, se eu não me engano, por aí. né? 16 dias. Foi bem rápido. O que é uma marca impressionante. O filme É, continua a fazer dinheiro, né? Ele já tá é. com quase 1.2, se eu não me engano. Já passou, acho que 1.2. Então, tipo, a Disney essa semana foi o único estúdio, né? Tipo, o primeiro estúdio a passar 6 bilhões de dólares em um ano. Que é Isso uma não coisa que acontece. eles não faziam desde aquele ano maravilhoso que eles tiveram em 2019, que foi um sucesso estrondoso de Exatamente. bilheteria. Então, é o início, gente, do começo, eu acho assim, né? Tipo, no início do começo é ótimo, mas é o Uhum. início de uma provável recuperação da indústria em termos monetários. Por Monetários. quê? Não é porque o Zootopia é uma obra-prima, ou porque o Avatar é uma obra-prima, ou porque o Lilo e Stitch Uhum. é uma obra-prima. Não. Porque também tem uma questão de volume, né? Do tipo, de você ter opções. Tipo, tudo bem Exato. que Zootopia e Lilo e Stitch foram os principais, né? Tipo, os dois com mais de 1 bilhão. Mas você teve acúmulo de filmes, né? Então você conseguiu lançar muita coisa. É. Então as pessoas voltaram a ir mais ao cinema. Saiu um estudo esses dias também, Jacobs, eu não sei se você viu, que a geração Z, né, Sim. foi mais ao cinema do que nos últimos anos. 50% mais do que nos últimos anos. Então, tipo, é uma questão também É. de opção, né, gente? É. Tipo, não adianta o que a galera diz do tipo, ai,
só vou assistir esse, só pode ser este filme no cinema, não adianta lançar tal filme no cinema. Não, gente, acima de tudo, o cinema também é um programa de entretenimento, pra você ir no final de semana, pra você ir com sua Exato. família, pra você fazer qualquer coisa. Ninguém suporta ficar em casa o tempo inteiro assistindo. É. Ontem foi super legal aqui, a gente vai falar sobre isso. Mas foi super legal aqui no Natal, no dia 25, a gente se juntou aqui, todo mundo na casa onde eu tô e tal, e a gente assistiu juntos o Stranger Stranger Things. Things, os 3 episódios. Foi muito legal isso. E esse programa comunitário, pra mim, faz toda a diferença. E Concordo. o cinema é o ápice disso, né? É. Bom, Avatar, um grande sucesso. A outra história de bilheteria, só pra falar rapidinho o que tá rolando, é o do Mighty Supreme nos Estados Unidos, porque Nossa, absurdo, é, absurdo. o filme tava com uma projeção entre 20 e 25 milhões de dólares, isso, sei lá, há 48 horas. A gente tá gravando aqui na sexta 26. Mas, pelo visto, muita gente não fez pré-venda do ingresso ou coisa do tipo, porque É, o que eles chamam de walk-up, que é o cara que chega lá no cinema na hora e compra o ingresso, não compra ou compra no celular no dia que vai, foi muito grande. E a projeção do filme saiu de 20, 25 milhões para 30, 35 milhões. sim. Então, por mais que algumas pessoas estejam cansadas de Timothée Chalamet dançando em cima da esfera, no palco do palco Omelete na CCXP, onde mais ele tá dançando nos clipes de rap, o menino tá levando a Gen Z aí pro cinema, porque da projeção lá E nos ele Estados já Unidos. tinha batido recorde também de em presença Isso. de sala, né, De e tal. média de bilheteria por sala, né? A média de Então, bilheteria por sala da pré-estreia lá foi de 875 mil, quase 1 milhão por sala. então o cara entendeu, ele fez correto, né, do tipo, e é aquilo, pegou o filme pra ele, né? Não é Exato. um, ele não terceirizou a atenção do filme, tipo, ele falou, não, tem que ser sobre mim, você pode até nem saber Do quem que é o é filme, o é. personagem, É. exato, mas hoje em É. dia é meio isso, né, gente? Tipo, você Ah, consome o meme sem saber o que que ele é. Então, eu achei curioso, obviamente, tipo, rede social é complicado porque hoje em dia com o algoritmo você nunca sabe o quanto que algo é realmente verdade. Tipo, você vê uma coisa, aquela coisa aparece 30 vezes. Mas vi uhum, muita gente comentando nos Estados Unidos de ver com a família, porque é um filme de esporte, ele tá, sabe, tem curioso. essa venda e aí A eu vi censura um, dele é o quê? PG-13 ou é mais? Você eu acho que sabe? deve ser pelo menos uns 16, eu acho, pelo Tá. palavreado e tal, mas eu achei curioso porque todos os posts eram, meu Deus, eu não sei se isso é uma boa ideia ir ver o filme com meus pais, esse tipo de coisa. E depois a maioria eu procurava pra ver o resultado e a galera parecia estar Tava reportando achando ok. bom resultado, é. Bom, a outra história que a gente precisa comentar, meu amigo, são os trailers do nosso grande filme Vingadores Doutor Destino, que agora a gente tem que falar assim, Sim. tem pôster e tudo já. Oh, Vingadores gente. Doutor Destino ganhou o primeiro teaser que a gente tinha visto já vazado e viu no cinema também antes do Avatar. Saiu online o teaser confirmando a volta do Chris Evans como Steve Rogers. Muito cuidado aí para não usar o título Capitão América. A Marvel tá tendo. Esse teaser já tá online, já temos o primeiro pôster do filme, que é o tradicional pôster lá do logo, né? Que tem o A, dos Vingadores, o do Avengers. E agora a gente tá já vendo que o segundo teaser, que já está passando nos cinemas agora, é com o Thor, né? É o Thor com a filha dele, a Love, fazendo uma oração a Odin para que ele sobreviva uma batalha, volte para a filha, se reúna com a sua família querida. Também já temos relatos de que os próximos dois teasers são os seguintes. O terceiro seria voltado para X-Men com o Ciclope, o Professor Xavier e o Magneto. E o quarto faria uma dobradinha aí do Quarteto Fantástico e do povo de Wakanda, né? A Shuri, M'Baku, Pantera Negra e assim vai. Então, duas coisas que eu queria saber, cara. Se você tem algum comentário sobre esse teaser do Thor, que eu acho que você vai. Eu acho que a gente já conversamos um pouco sobre isso, mas você vai falar. E segundo, e eu tenho uma teoria sobre isso. Por que você acha que a gente não vai ter um teaser do Doutor Destino? Cara, eu acho que não ter um teaser do Doutor Destino segue um fluxo bom de divisão de atenção aí com os principais momentos que os irmãos Russo e a Marvel querem pra esse filme. Então você revela o filme com o Robert Downey Jr., você mostra o elenco, finaliza Hum, com ele. é. Agora você mostra a volta do grande nome junto com o Robert Downey Jr., que é o Steve Rogers, né? E é o Chris Evans. Lembrando que ele não esteve, em nenhum momento ele foi anunciado oficialmente. Apesar que Até o todo mundo teaser. já. Exatamente, até o teaser. Então eu acho que essa divisão eu acho interessante. E assim, aparecer o Doutor Destino, eu acho que ele tem que aparecer em julho do ano que vem, tá? É Hum, tipo,
Ele pode aparecer num teaser do Super Bowl. Aparecer assim, vislumbre, uma ideia. Não, eu não acho que os irmãos Russo vão mostrar o rosto do Robert Downey Jr. em nenhum momento, tá? Também não. Não acho. Também Eu não não acho acho. que vai ter nada de rosto de Robert Downey Jr. E eu acho porque se tem alguém que pode comprar essa briga, é Robert Downey Jr. E os irmãos Russo. Então isso, Hum, e eles precisam fazer isso para que os fãs apoiem a ideia de que eles vão fazer um bom Doutor Destino. Não dá pra você começar o Doutor Destino e, tipo, mostrando o já rosto mostrar o dele, rosto. Não exato. dá. Então, Eu tava é muito importante comentando. isso. Eu tava comentando essa semana com uma pessoa que eu não duvido eles reproduzirem o final de Guerras Secretas, o quadrinho, com Guerras Secretas, o filme. E a gente Ah, eu realmente acho que vai, cara. só vê o Eu acho que rosto. poderia. Eu até acho que existe uma chance de a gente vê-lo sem máscara em algum momento, com o rosto desfigurado mesmo. E não ser uma coisa reconhecível. Eu acho que vai. Eu acho que isso vai rolar. Mas com o Até rosto porque tem nos do. quadrinhos isso também, né? Exato. Mas com o rosto do Robert Downey Jr., sei lá, spoiler do quadrinho aqui de Guerras Secretas, caso alguém pretenda ler, pula aí 1 minuto aí, sei lá. Mas a última cena no quadrinho a gente vê que quando o Reed Richards derrota o Doutor Destino e destrói lá o Battle World e vai reconstruir um multiverso, ele reconstrói o Doutor O Destino rosto. com o rosto consertado. Então é um ato ali de graça e de misericórdia do cara contra o seu maior rival. E aí a gente eu fico imaginando se não seria poético ter a última cena do filme com o rosto do Robert Downey Jr. Finalmente vendo ele só na última cena, É como foda, né? seria no Porque se a quadrinho. gente imaginar que você vai ter que criar uma expectativa sobre o rosto dele, Isso já aconteceu. sabendo que é o Na, rosto dele. na hora que você escalou ele, essa expectativa foi criada. Exato. Então, tipo, eu acho que vai ter essa expectativa. Só que como é que você constrói essa expectativa já sabendo do rosto que tá ali? Sei lá, é um negócio É meio um desafio. complexo. Eu Agora, achei. sobre o teaser, Ah, só vai, sobre vai, o teaser que você vai. falou do Thor, cara, pra mim é aquilo. Confirma que é uma, de novo, que é uma sequência de Ultimato, mas eu gosto do lance dele colocar a Love, né? Uma Que é filha. a filha dele ali no meio, porque traz dois elementos. Um que eles vão falar, cara, eu não vou ignorar 100% o que aconteceu durante a saga do multiverso, porque teve Amor e Trovão, e é curioso que eles escolheram logo o filme mais criticado de todos, né, Eu não do sei tipo se ele é o esse. mais criticado, mas ele foi onde o negócio começou a ficar sério. Ah, eu Onde acho, a mano, eu crítica. acho, da minha Mais que o lembrança, Quantumania. da minha lembrança eu acho que sim, cara. Quer dizer, mais que as É porque Marvels. eu acho o Quantumania do que o quê? Mais criticado que as Marvels. Amor e Trovão? É, você tem razão, Marvels foi pior. Tá bom. Até por todos os elementos que as Marvels traz de Mas eu uma vou. internet reacionária. Mas eu vou dizer Mas uma eu coisa acho. do Amor e Trovão. Foi, acho que, a Ah, maior queda entre expectativa e a realidade. isso, Eu isso acho que foi. foi. E eu acho que também é aquilo, tipo, é o cara que fez o Ragnarok triplicando a aposta em cima das piadas que ele fez naquele filme, né? E eu nem acho Amor e Trovão esse desastre todo, tá? Também não, Tipo, só eu acho não acho. fraco. Mas desastre não. Eu acho um filme divertido, assim, de assistir. Mas eu só assisti uma vez depois, assim, Eu do nunca revi. cinema. Eu achei ele Já o mediano no Quantum cinema, eu não Mania eu revi. acho mais fraco. Ele tem seus momentos interessantes no começo e depois é ruim. Mas enfim, eu acho que o teaser mostra que eles vão focar nos originais, né? Do tipo, pô, se você vai começar com esses três caras, Robert Downey Jr., Chris Evans e Chris Hemsworth, beleza, Exato. bicho, vamos voltar a essa galera. Você fala do multiverso e você fala de família. Família. É o Se você grande vai tema falar. desse filme. É Já dá pra família. ver. Tipo, Já dá pra ver. é legado, é família. Se você vai ter agora os X-Men voltando. Eu não sei necessariamente qual vai ser o tema disso, mas me parece que os X-Men aqui dentro, eles vão ser uma terra paralela onde você vai ter uma grande, vai ser você usar o grande fanservice, vai ser meio que como foi a galera do Guardiões da Galáxia e tudo mais ali dentro do Saga Justo. do Infinito. Só que você tinha um laço emocional na parte do Guardiões da Galáxia que era crucial pra tudo, que era a Gamora. E a Gamora e a Nebulosa, É. né? Então, isso, cara, eles estão replicando muito do que tem no Guerra Infinita, ou eu sempre me questiono, será que é a minha cabeça que tá o tempo inteiro fazendo essa ligação? Porque é assim que nostalgia funciona, É né? Tipo, verdade. você sempre tenta replicar. Mas eu vou te falar, cara, eu estou eu estou satisfeito das coisas não serem 100% às claras. E eles estão Ah, trabalhando com certo. isso. Eles Justo, estão justo. trabalhando com essa expectativa e com
Pô, bicho, eles soltaram um teaser que, convenhamos, é um teaserzinho mequetrefe em termos de produção e tal. Mano, a galera falou que parece comercial do Itaú. Você bota o logo do Itaú lá e dá pra E é enganar. meio isso. É, Só que a internet tá falando há 3 semanas sobre essa mesma coisa, entendeu? Tipo, em alguns meios, entendeu? não, os números em redes sociais do trailer são Pois é, gigantescos. Não tem como não exato. ser. É, cara, como semana passada digo, estou ainda curioso. Quero muito ver o que vai acontecer. Acho que foi uma decisão muito inteligente não fazer nenhum teaser do Doutor Destino. Você, pra mim, tirou as palavras da minha boca quando disse que a gente vai vê-lo pela primeira vez no Super Bowl, que eu acho que é quando vai sair, tipo, o primeiro trailer completo do filme, mas que não vai ser aquele trailer que entrega tudo, sabe? Vai ser, tipo, o primeiro trailer mesmo de filme, sabe? Pra pegar um Uhum, recente, que eu acho que a galera vai lembrar, pensa no primeiro trailer do Superman, sabe? Mostra uhum. uma porrada de cena, mas não entrega o que é a história, não entrega algumas revelações e você tem vislumbres de certas coisas ali. Eu acho que vai ser algo parecido. A gente vai ver o Doutor Destino, tipo, sei lá, a máscara dele só no final e Ou ele no acabou-se. trono. Uma coisa assim. Mas acho que. E aí depois você vai ter um trailer mais pra frente, né? San Diego Comic Con, etc. Que aí realmente vai ser. Espero que não seja CXP do México, né? Pode ser também. E aí, até pra gente ter que esperar até julho. Bom, e você diz isso porque você provavelmente estará lá, né? Então aí você quer ver. Você quer E eu ver, espero que ele Thiago esteja Marques, no. Eu espero que o próprio Robert Downey Jr. esteja no Brasil, né? Em São Paulo, em dezembro. na Porque, pô, é estreia, uma semana antes exatamente. uma semana não, 10 dias antes, vai. Pô, Ele você tinha que estar imagina lá. ele faz a primeira sessão do filme lá, no Brasil? Meu Deus do céu. Exato. Aquilo ali vai, o É negócio isso vai tinha. abaixo. E assim, e eles podem até fazer igual eles fizeram em Ultimato, em Guerra Infinita, né? Guerra Infinita, as premieres não tinham o filme inteiro. Eram 20 minutos do filme, 15 minutos do filme. E Já aí, vai o filme deixar foi muita gente pro ar feliz. mesmo na estreia pros fãs. O Ultimato não, o É, Ultimato eu assisti, mas eu assisti 2 horas, 3 horas antes de todo mundo assistir. é. Então, foi a mesma coisa. Ó, a premiere mundial foi 2 horas antes Sabe, da estreia no cinema. sabe um filme que não teve. Deve ter tido Premiere, que eu não tô lembrando. Mas definitivamente não teve cabines. Foi o Despertar da Força, não foi? Foi. Despertar da Foram. Força. Não teve Todo, nada. todo mundo foi como civil pro Despertar da Foi. Força. Pô, cara, olha, apesar de tudo, tenho ótimas memórias daquela É, estreia. muito bom. Vamos lá, então. Falando Bora. em eventos, blockbusters e coisas que param todo mundo. Stranger Things Volume 2 da quinta e última temporada está já entre nós. Os 3 episódios foram lançados aí no dia 25 de dezembro na Netflix. E eles deixam aí faltando literalmente só um episódio para a conclusão da série. Essa temporada, Thiago, segue andando rumo a um conflito final contra o Vecna, e nesse segundo volume a gente acompanha enquanto todos os personagens que estavam presos ali no mundo invertido, que é o núcleo ali que tinha Dustin, Steve, Nancy e Jonathan, precisam fugir, junto também com o Hopper, Eleven e a irmã dela, a 8. Que infelizmente está de volta na série, já vou adiantar. Personagem que ninguém se importa. Mas enquanto esse pessoal precisa fugir, a galera que está no nosso mundo tenta encontrá-los, encontrar uma maneira de voltar a ter contato com eles e proteger a Max enquanto o Vecna, em determinado momento, quando ela e a Holly estão fugindo lá de Kamazotes, manda os Demodogs atrás deles. Nesse meio processo a gente tem um monte de coisa que acontece, incluindo a curiosa decisão de puxar o professor deles para a equipe e de dar um grande momento heróico também para a mãe do Mike, da Nancy, da Holly, quando ela salva Lucas, Robin, esqueci, a Vicky, a namorada da Robin, Vicky, exato. e, e a Max, que estava ainda em coma dos Demodogs. A gente vê a Max finalmente acordando. E no final disso tudo, a gente tem um episódio, o episódio 7, que traz muito diálogo expositivo, muita exploração aí do que é o mundo invertido. E descobrimos que o mundo invertido, na verdade, é uma ponte com um buraco de minhoca mesmo entre dois universos. O universo onde o Vecna está e de onde todos os monstros vêm, e onde ele está usando as crianças para aproximar a Terra desse planeta, desse mundo, e a nossa dimensão, onde nós todos estamos. E agora a gente encerra com o grupo traçando um plano de ir até esse outro mundo, matar o Vecna, na volta, aproveitando que o Vecna está aproximando o mundo dele do nosso, e na volta detonar
uma espécie de gerador de energia de partículas, moléculas lá que o Dustin diz que é a ponte, é essencialmente o que mantém o mundo invertido lá. E aí, com isso, também destruir todo o resto dos inimigos lá, os Demogorgons, o Devorador de Mentes, assim vai. Mas tudo isso não Os antes bichos do tudo. Will. Mas tudo isso não antes do Will também. Nas palavras dele, dizer para todos que ele não gosta de garotas e ter ali um momento bastante emocionante com todos os personagens. E assim a gente chega ao fim do episódio 7. Thiago Romariz, me conta aí o que é que você achou desse final de Stranger Things. Cara, eu vou resumir assim. Eu acho que a primeira parte, ela tem seus altos e baixos, mas os altos se destacam muito mais do que os baixos. E neste caso, desses 3 episódios, eu acho que os baixos se destacam muito mais do que os altos. Hum, São 3 episódios que me deram uma sensação de que o roteiro como um todo quis fazer uma grande aventura no começo, mostrar o cenário e mostrar isso de uma forma ágil, com a grande revelação no final. E agora eles falam, cara, a gente precisa de uma parada aqui pra fazer explicações de 9 anos que a gente não fez, hum, mudar algumas coisas e aí colocar alguns personagens e as revelações no centro disso. Porque de fato, você usa esses 3 horas e 20, 3 horas e meia ali para você ficar repetidamente explicando é. conceitos que você não precisava explicar. Então isso para mim torna a parada um pouco enfadonha. Porém, o primeiro episódio eu acho que ele usa essa receita de explicação e entrega do melhor jeito. O episódio 5, né? Eu acho que ele explica tudo ali depois que acontece a revelação. Ah, como que eu pego o poder do Vecna? O que tá acontecendo aqui? Blá, 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 até o clímax, que é onde acontece o negócio da matéria lá do Dark e a parada explode. Só que eu acho que esse episódio, que é dirigido pelo Frank Darabont, por exemplo, que o Frank Darabont, pra quem não sabe, é um cara que fez The Walking Dead, fez outros Stranger Things também. Um Sonho de É, Liberdade. um Sonho de Liberdade. Puta diretor, assim. Tinha muito tempo que, inclusive, que A ele não gente elogiou dirigia. outro dia o Nevoeiro. O Nevoeiro, The Mist, ótimo. Filme também baseado em Stephen King. Então, o que acontece é que eu acho que aqui tava me irritando um pouco já a quantidade de explicação na primeira meia hora. Mas aí ele começa a desenvolver a parada. Fala, não, vamos pro laboratório, vamos ver isso. E aí o clímax vai subindo muito bem, até porque ele tem que usar a treta entre os personagens, o drama entre os personagens ali na tela. E aí eu acho que funciona. Só que aí, cara, no segundo e no terceiro, especialmente o terceiro episódio, né, e eu tô falando do sétimo, vira pra mim é o tradicional filler, sabe? Do tipo, tirando a revelação do Will no final, que o planeta Terra já esperava que fosse acontecer, mas é emocionante, eu acho bonitinho do jeito que coloca na sala, o jeito que fala. Tipo, acho que é protocolar, mas é um momento tão, sei lá, eu acho que é tanto sobre os nossos tempos também, que eu acho que as pessoas têm que. É difícil não se. Não é não se comover, porque eu não me comovi, mas assim, tem que ter algum tipo de empatia em relação ao Ao momento. mesmo Então, tempo eu vou dizer uma coisa, tá? Aquela cena dali muito me cheirou ao fato de que isso não estava nos planos dele originalmente. Nos planos dele. não acho que Porque estava também. tem muito cara de que foi algo que uma parcela da fanbase construiu. O ator, não tem O como próprio separar isso Noah, dele. Exatamente. é, Porque assim, a cena tem toda a discussão sobre isso e depois já termina falando de novo do plano. Já volta pra isso, lá. isso é muito ruim, cara. Isso da série é muito ruim. E eu não. E assim, eu não sei. Tipo, por que que você precisa deixar a parada. Porque assim, é um negócio meio simples o que eles quiseram explicar. Beleza. É um buraco de minhoca, Você o quer mundo dizer invertido é do a ponte. multiverso Stranger Things. Tipo, e beleza, tipo, nossa, tudo que a gente pensou não é mais o que era. Tá bom. Tipo, toda temporada de Stranger Things tinha um retcon, um mini retcon. Ah, é o Demogorgon. Ah, não, é o Mind Flayer. Ah, é o Mind Flayer. Ah, não, é o Vecna. Ah, mas tem o laboratório. Ah, mas tem mais exército. E tudo bem, velho. É assim que acontece mesmo com série. As coisas vão desenvolvendo. Só que bicho, acabou o sétimo episódio. Eu fiquei. Caralho, mano. Tudo isso pra, tipo. Eu fiquei 3 horas e pouco aqui. Tiveram momentos legais. Não acho que é um desastre, tá?
Eu vi a galera no Instagram lá do Sean Levy esculachando ele, mas a internet é isso, né? A internet serve só pra falar mal das coisas, basicamente. E até quem gosta precisa procurar quem não gostou pra falar mal de quem não gostou. Até porque os É... comentários são muito mais sobre um chip que não tá acontecendo do que sobre a qualidade da série como um todo, né? Exato, exato. Mas assim, cara, gostei. Eu vou resumir nisso, acho que a gente vai pegar em pontos assim, mas eu acho que ele teve. Ao invés de você fazer o miolo da temporada ser o momento de grandes transformações, impacto, para que o desfecho seja sobre os principais arcos, você deixou todos os arcos basicamente para o final. Você deixa uma resolução para 2 horas e meia, onde me dá a sensação de que você vai passar 1 hora explicando um monte de coisa de novo, porque todo mundo vai ter que ir pro mundo lá, aí vai ter uma batalha. Então, assim, cara, eu esperava mais. E me Olha, mostrou que eu gostei mais da parte um do que da parte 2. sem dúvida. Eu vou dizer uma coisa. Achei curioso você dizer que deixaram todos os arcos pro final, porque eu acho que você quer dizer os arcos no sentido de, tipo, pontas da história que estão soltas pra resolver, né? Porque eu diria que os arcos emocionais, eu achei que todos foram resolvidos aqui agora. Tipo, tirando, sei lá, talvez o Hopper e a Eleven lá com toda a situação de pai e filho. Porque Eu acho que, o cara, do eu acho Will é que Hopper resolvido, Eleven não tá resolvido. mas diga assim, Nancy e Jonathan, eles têm lá o papo deles, o Dustin e o Steve voltam a se dar bem no final, a Max acorda e tá lá com o Lucas, então muita coisa pra mim é colocada ali meio que. Sim, sim, faz Agora a sentido. gente vai partir pras explosões, digamos assim, que vai ser eu acho que vai ser um episódio de mais ação e tudo no final. Sim, sim. Agora, eu concordo com você, assim, duas coisas que passaram pela minha cabeça vendo esses 3 episódios, tá? A primeira positiva e a segunda negativa. A primeira positiva é, cara, essa série é ainda uma série que consegue ser muito charmosa, muito divertida. A gente tem momentos muito bons. Eu achei tudo com as partículas peculiares lá, a matéria peculiar lá, muito legal. Visualmente você tem um negócio invisível e depois um sol ali derretendo as coisas. Eu achei a imagem das coisas derretendo diferente de tudo que a gente já viu na série. Mas a outra coisa que eu pensei foi, rapaz, terminar séries é uma coisa muito difícil. Eu conto nos dedos quantas séries terminam com suas melhores temporadas. E eu acho que o volume 1 foi um volume muito bom. Eu não duvido que eles tenham um final muito bem planejado. Eu acho que esse miolo realmente foi o calcanhar de Aquiles da temporada, porque, pra mim, eu perdi a conta de quantas vezes a gente estava lidando com. Eu vi até alguém respondendo num post da Netflix Brasil isso, que você vê, não sei quantas vezes você vê algum personagem explicar um plano, explicar a situação, explicar o plano, aí alguém vira pra ele, nossa, esse plano é muito arriscado, mas ele tem uma chance de dar certo. E aí eles partem para aquele plano e normalmente isso envolve colocar alguém pra dentro ou pra fora do mundo invertido. E que isso acontece, sei lá, X vezes já dentro dessa temporada. E eu discordo de quem fala que não aconteceu nada nesses episódios. Eu acho que tem sim coisas. A gente viu, obviamente, a fuga de Camazotes como, pra mim, o principal evento ali. Toda a revelação do que é o mundo invertido e tudo mais. Mas eu entendo também a sensação de quem acha que a série tá dando volta. Porque quando a gente para pra ter. Não no sentido de que não tem nada acontecendo, mas são muitas cenas com o mesmo propósito: explicar coisas, explicar planos e, sei lá, escapar de uma situação de vida ou morte quase com nada. Que, aliás, dessa vez eu comecei a ficar um pouquinho assim, cara, o Vecna aparece no final do volume 1 numa base militar, destroça os caras, ele sabe onde os protagonistas estão. Por que ele simplesmente não vai lá e destroça eles também, tá ligado? Aí a série dá desculpa que ele tá lá preso lá com a cabeça nos coisas lá. Eu também não sei porque que ele não pode destroçar os protagonistas primeiro e depois voltar pra lá. E aí a gente tem algumas cenas aqui do Vecna chegando do lado da frente da Max e da Holly e ele escolhe não. Ele, sei lá, segura a Max lá e começa um discurso pra ela em vez de matá-la. Ou pra dar o outro lado da moeda, o diálogo de 30 minutos da Max e da Holly quando elas estão ali pra fugir pros portais e elas resolvem conversar por muito tempo quando elas estão tipo na beira do gol pra fugir. E eu acho que tudo isso é o exemplo de que, às vezes, mesmo com esses episódios que estão menores, mesmo tendo 1 hora e quebrado, eles não estão sendo aqueles episódios de 2 horas e 30 que a temporada 4 tinha aos montes. Cara,
eu acho que eles também não estão com história pra esses 8 episódios, sabe? Eles estão inflando um pouquinho a coisa, porque concordo 100% com você, tem momentos bons. Acho que muito tudo, quase tudo com o Max e o Holly, tirando essa cena que eu mencionei que elas começam a conversar na hora H, eu achei muito bom, achei um lado completamente diferente, uma coisa única em relação a outras coisas que a gente teve na série, porque é o mundo do Vecna, mas não é um universo de monstros, assim, você tem a questão de fantasia ali. A Sadie Sink, que eu acho que é provavelmente a melhor atriz desse grupo mais jovem ali dos meninos, então você tem ali Ela o é muito personagem da boa. Max que a gente gosta. Então tem coisas boas nesse episódio, só que eu acho que eles não equilibraram bem essas coisas boas com, sei lá, a hora que ele tem que explicar, como você falou, que tem muita explicação, e esses momentos que, francamente, soam um pouco repetitivos, sabe? E não. Quantas vezes Cara, a gente eu não vai vou. ver o cara, os Demogorgons ou Demodogs chegando muito perto dos personagens pra É, milagrosamente eles escaparem, sabe? Então tem algumas é, coisas o ali lance que da. me frustraram. Pega esse exemplo aí, cara, dessa cena da Max e da Holly. É. Cara, precisava tanto 5 minutos ali pra ficar falando. Bicho, às vezes eu acho, é igual. Vamos usar o. Quanto tempo elas não tiveram andando pra chegar ali pra Max falar aquilo? E não é nem só isso, tipo, vou usar agora o Pluribus aí que a gente tá passando também, do tipo, que é do Vince Gilligan e tal. Cara, toda a jornada, todo o diálogo inteiro é sobre a Holly the Heroic lá. É sobre aquilo. Um simples take em cima daquilo, dela correndo, você simboliza aquilo tudo, mas você precisa. É aquilo, tipo, eu sinto muito que às vezes a era que a gente tá passando de conteúdo como um todo, especialmente coisas de massa, né, do tipo cultura de massa, você precisa fazer um bingo pra tudo, a explicação para que a pessoa, quando vai falar na internet, ela tenha todos os pontos cobertos. Não existe uma. As pessoas acham que deixar espaços, deixar coisas não explicadas ou é um problema, sabe? E cara, não precisa verbalizar tudo. Não precisa. E eu acho que a série. Não tô nem falando dos planos, tá? Porque os planos. Os Duffers são assim desde o primeiro episódio. Eles amam falar de tintim por tintim, plano por plano. Porque é uma vibe do RPG que eles gostam de fazer e tal. Mas quando vai pro emocional, quando vai pra narrativa dos personagens, eu prefiro muito mais o que eles fizeram com o Dustin e o Steve. Coloca os caras pra sair na mão, mano. Entendeu? Coloca os caras pra sair na Eu mão. achei E, muito bom. Eu achei tão é bom aquele isso. momento que a conclusão ali deles voltando a ser amigos, eu acho que precisava de um pouquinho mais de sal ali, de emoção. Pois é, Porque o eu momento da achei rixa ótimo. deles ali foi muito impactante pra mim. Pô, e é excelente, mano. É isso que é. E assim, o Dustin vai lá, apanha no volume 1, aí depois ele vai pra bater no cara no volume 2, e ele pede, chora no mesmo episódio, basicamente, ali, porque ele não quer que vá. E tudo isso no meio de uma porra de um inferno derretendo e tudo. Esse é o. Ali eu acho que eles. A gente sabe, inclusive, que o Steve era pra morrer na primeira temporada lá. Né? Não, tipo, não era nem pra existir. Então eles mudaram isso por causa do ator, que eles gostaram e tal. E você vê que tem suco ali, entendeu? De história. E eu gosto também do jeito que eles pegaram pra explicar o lance da matéria lá, do tipo, mano, ele vai parecer. Eu me senti jogando Resident Evil ou qualquer coisa do tipo. O cara vai, acha uma porta, acha um livro. E o livro explica pra ele tudo. Ele já entende de matéria. Como é que é? Matéria Eu acho que é peculiar, matéria estranha, peculiar, exótica, matéria exótica. exótica, exatamente. É, matéria Matéria exótica, exótica. que é igual do Dark. É a mesma coisa do Dark, né? Não, e eu adorei também que a reação da Jonathan e da Nancy foi: vamos quebrar isso aqui. Aí ela pega a 12 pra Eu atirar. achei Que ótimo. melhor maneira de você explicar que aquilo ali é perigoso e vai explodir do que simplesmente, Exato. vou meter uma 12 aqui. E eu gosto dessas soluções, assim, do tipo onde você tem a simplicidade dos adolescentes barra jovem adultos que estão ali, e o moleque que é nerd fala, putz, mas como é que ele sabe disso? Foda-se. Ele é nerd pra cacete, ele pode saber disso, entendeu? E ele vai entender um livro de anotações do cientista. Eu gosto disso, eu gosto disso. O que eu não curto é quando ele fica tentando mastigar uma jornada emocional a partir de uma explicação, blá blá blá. Aí eu acho que a parada degringola, assim, do tipo, por isso que pra mim a Max e a Holly, apesar da ideia do Kamazote ser legal, e que eu acho que ele consegue separar de duas formas diferentes, tipo, uma coisa é o poder do Vecna,
que ele tem, e ele prende as pessoas, estilo um Fred Krueger ali na mente dele. E a outra coisa é o buraco de minhoca. Tipo, então, são duas coisas diferentes. E eu gosto dessa mistura. Só que quando você tem que ficar explicando cada lágrima da pessoa, isso pra mim seca a emoção de qualquer coisa. Então, assim, pra mim não funcionou esse lance da Holly e da Max, apesar da Sadie Sink realmente ser muito boa. Bicho, o que todo mundo esperava que a Millie Bobby A Brown Millie Bob Brown virasse, virasse a Sadie Sink foi, a Sadie exatamente. Sink virou. Exatamente. E o Will, toda a parte do Will emocional e tal, não sei o quê, eu gosto muito mais de quando ele troca com a filha do Com a Ethan Hawke, Robin, com a Robin, Maya Hawke. a Maya Hawke, do que quando ele troca com os outros, assim, do tipo, beleza, é É, bonitinha a cena, é eu, legal, mas eu prefiro a interação do cara que é tímido e não sabe o que fazer, com uma mina que era assim também, mas ela se descobriu a partir da forma extrovertida que ela é. E ele tem que achar o jeito dele. Eu gosto dessa interação, sabe? Deles o dois. ator ali complica muito pra mim. O Noah Schnapp, eu acho que. Eu acho ele ok. Eu acho ele muito fraco, assim. Mas mas eu entendo o que você quer dizer, porque Mas a Maya Hawke, você curte? a Maya Hawke é o contrário. Ela eu gosto muito. Ela eu acho muito divertida. Ela pra mim, mano, é muito a Greta Gerwig nova, assim. É Greta da nova igualzinho, velho. geração, a Greta Gen Z, Nossa, é igualzinho, velho. Pra mim, apesar de ser replica literalmente tudo. o rosto cuspido da mãe, né? Ela é a cara da mãe. Nossa, igualzinho. É bizarro, Ela tá bizarro. cada vez mais parecida com a mãe. É um negócio Só que inacreditável. ela é muito mais esquisitinha. Uma turma sempre Não, foi, sempre exato. foi mais, né, charmosa e tal. Ela não, ela é Mano, esquisitinha. eu queria comentar contigo agora de uma coisa que eu acho que essa série está enfrentando e toda a série desse. Não só série, né? Todo o universo desse tamanho de popularidade eu acho que enfrenta no final. Obviamente a internet oferece muitas bolhas, então eu não quero fingir que isso é 100%, tá? Mas eu achei muito curioso. Tanto essa questão dos comentários lá no Instagram do Sean Livre, da galera reclamando do chip que não vai ter, quanto a galera comentando, nossa, os irmãos Duffer falaram que ia ser um Natal sombrio, e não teve nada Uhum, muito sombrio, ninguém morre, etc. E eu sinto, cara, quase como se eles tivessem, literalmente, medo de alienar o público. Seja tirando do tabuleiro um personagem que o público gosta. Eu penso se isso não é cicatriz até da Barbie lá na primeira temporada, por tudo que aconteceu depois. Quanto uhum, essa questão de, tipo, é, pô, quantas cenas a gente não teve também sugerindo ali realmente uma coisa, o Will gosta do Mike, aí no final muita gente fica frustrada que eles não vão ficar próximos. Eu nunca acreditei que ia é, acontecer nada ali, mas claramente uma parcela da internet comprou essa ideia. E muita gente, cara, hoje estava recortando um ponto de uma entrevista com o Sean Levy que ele fala: se você constrói um apego emocional por anos com personagens, e aí no final a história faz algo que você considera contra esses personagens, injusto com esses personagens, ou os personagens fazem algo que você não considera do feitio deles, você se sente traído. E aí a galera falando que o Sean Levy estava sofrendo agora pela própria coisa. Eu achei muito curioso isso, porque para mim esse é o problema do cinema do Sean Levy, inclusive. Com coisas feitas Deadpool e Wolverine, Free Guy, etc., que eles vivem muito de construir exatamente o que a audiência quer. uhum, E aí quando você não dá pra audiência exatamente o que ela quer, você sofre com um blowback, né? Com uma polêmica de volta. Que eu acho que é um problema de você viver sempre tentando agradar e tentando deixar todo o personagem perfeito, vivo, divertido e todas as historinhas preencherem os campos já pré-imaginados ali pela audiência. E não você construir uma história que vai para onde a história precisa ir, independente de quem tá gostando ou não, do que o público torcia para acontecer ou não, melhor dizendo. E eu acho que a série tá passando por um pouco disso nessa última temporada. Eu diria até mais particularmente com essa questão dos riscos. Porque eu uhum, entendo eles falarem que essa série não vai ser Game of Thrones no final, que todo mundo vai. Que sim, vai ter um monte de morte, mas está chegando num ponto onde. Como é que eu aumento o risco? Como é que eu aumento. Quando eu digo risco, não é deixar a situação mais perigosa para os personagens, não é colocar eles cada vez mais contra a parede necessariamente, mas é aumentar o que está em jogo ali emocionalmente, o que está em jogo ali em uhum, termos de história. E claro que você tem uma situação de você revelar que o Vecna tá aproximando um outro mundo do nosso. E eu, de verdade, eu gostei muito disso tudo, da união de ciência e Dungeons and Dragons que eles fizeram com essa ideia toda de uma uhum. outra dimensão e da ponte Rosenbridge lá do buraco de minhoca. Tudo isso eu achei muito legal. Mas a solução deles para mostrar assim, que a situação tá ficando mais perigosa
parece ser colocar mais personagens. Porque do nada você tem Sim. ali a irmã da Eleven aparecendo, né? E Que tem as eu 12 curto. crianças também, né? E agora as crianças, o Derek, que alguns desses personagens são legais. O Derek eu gostei, eu acho o ator lá muito, muito simpáticozinho e tudo mais. A irmã da Eleven, do mesmo jeito que ninguém liga pro episódio que ela aparece, agora na volta dela, a galera já quer que ela suma de novo. Muita gente já tá dizendo, ela vai ser a personagem que vai morrer no final, porque aí morre alguém que ninguém se importa, mas dizem que teve uma Uhum. morte. Agora o professor deles entra na jogada. Então eles parecem sempre querer aumentar os times, né? Aumentar a quantidade de gente que Aham. tá lá para mostrar, precisa de mais e mais pessoas para poder a gente vencer. E ninguém morre e ninguém vai, assim, não tem uma coisa assim que muda de forma irreparável o mundo ou a situação da história. E eu sinto que eles estão, de fato, os Duffers, sofrendo com essa questão. De, tipo, É se a assim. gente tomar alguma decisão muito drástica, eu não tô falando só de personagem morrer, mas de algo que não tem a volta na história, algo que não tem como depois retornar, a gente pode, sei lá, alienar o público, ou a gente não sabe como que vai ser a resposta, e isso aqui é mais arriscado. E eu acho que eles estão sendo mais conservadores com o roteiro nessa última temporada, pelo menos até agora. Talvez o último episódio vá para outro caminho para ser o último. Mas eu acho que isso se mostrou verdade, porque quando a gente pensa, eu acho que isso passou pela cabeça deles, porque eles são muito cinéfilos. Trilogias, normalmente, o final do filme do meio é o mais sombrio. Sei lá, Cavaleiro das Trevas, o Império Contra-Ataca, todos esses clássicos que a gente sabe que o filme do meio, Sim. o capítulo do meio, deixa todo mundo lá embaixo para o final subir. Então, se isso daqui são eles considerando que eles vão colocar Sombrio. os personagens para baixo, É. cara, não dá, sabe? Não se vê, não se compra isso. Não dá para você sustentar o capítulo do Uhum. meio da trilogia ser dessa maneira. E aí agora a gente vai ter um capítulo que, independente de quem morreu ou não, vai obviamente haver um triunfo, porque essa série não vai ter outra coisa. E eu não sei se isso vai vender, vai ser comprado da mesma forma que fosse, se a gente realmente sentisse os caras agora sofrendo e num beco sem saída mesmo, sabe? Porque eu mencionei no episódio do volume 1 quanto eu gostei do Vecna como um vilão. Acho que ele tem uma presença para ser Eu um gosto também. antagonista final, especialmente depois daquela última cena lá com o exército. Eu achei que esse volume 2 fez o contrário contra ele, porque o que mais aparece é ele parado, olhando e falando assim, É, no ele não faz lair dele nada. lá. Então eu É. acho que eles realmente sofreram, sabe, cara, com essa coisa de. Eles querem tanto seguir ali uma expectativa de agradar a audiência que eu acho que eles não estão fazendo o melhor dramaticamente pela série. E eu acho. Não, eu concordo, eu acho. E tem. Assim, e tem uma. Quando foi chegando no final do sétimo episódio, que aí o Will sai do armário e tal, não sei o quê. Ficou muito óbvio ali pra mim, do tipo assim, se você tá falando que é sombrio o momento onde você ter, o último episódio termina em alta. Tipo, você tem uma puta revelação, todo mundo junto, vamos Toda a lá. sequência lá deles invadindo a zona militar e aí a Eleven mandando um carão pra Dr. K e tudo mais. É Exato, é tipo, triunfante, sem vamos, dúvida. vamos pra batalha. Não é o Luke perder o braço. Não é o Luke olhando Não é, pro espaço sem uma mão, não é, né? Não é o não Batman é fugindo lá e a polícia de Gotham caçando ele. do tipo, o Batman virou o vilão, entendeu? Não é isso. Do tipo, e eu acho que eles se sentem sim reféns disso. Querendo ou não, Stranger Things é um dos grandes produtos da era de streaming, conteúdo, internet. Eu acho que os Duffer dizem eles, né, que eles sempre tiveram a ideia da onde a série ia acabar, não como que chegaria lá. Mas eu tenho minhas dúvidas. Até porque é natural as coisas irem mudando. Eu, O que eu eles diria que podem eles ter. tinham no sentido de, tipo, como eles são fãs de D&D, o Vecna é um personagem que vem de D&D, vamos fazer um Vecna no final. No final o mundo invertido é um portal para outro mundo. Tudo isso aí eu Ou a acredito. Eleven, a Eleven tem que se sacrificar porque ela tá. Isso Essas sim. coisas eu boto fé, mas no sentido de que, tipo, ia ser como tá sendo e que ia passar tantos anos e que esses personagens iam estar dessa maneira, isso aí eu não Exato, compro ainda, exato. não. Eu não compro. Não, e é um contexto completamente diferente. Ninguém viu uma pandemia acontecendo no meio disso tudo. Tipo, são muitas coisas. Agora, eu acho que assim, essa forma que eles lidam com esses personagens, que o Sean Levy fala, né? O lance do Will e do Mike, eu vou ignorar solenemente, assim. Do tipo, isso pra mim é uma. Não vou dizer uma bobagem, mas tipo, são narrativas que a internet cria do nada, sabe? Do tipo, e eles dois precisam ficar juntos. Da onde véi? Tipo, a série nunca
falou isso, é uma amizade de dois caras que estavam ali, um se descobrindo e o outro sempre foi o casal da Eleven, Mas mano. você Tipo, não nunca. acha que depois que começou isso, que que tinham cenas ali que atiçavam esse fandom? Porque tem algumas cenas que. Mas eu acho que isso aí pode atiçar, mas a questão é que se você É que olhar se como você uma atiça e trajetória. não entrega, tá ligado? Aí o fandom Mas tem essa você. reação. Não, mas eu não acho que é atiçar de propósito, do tipo, eu quero falar sobre isso. A questão é que se tem um cara jovem, um menino ali jovem que tá se descobrindo e que tem essa amizade próxima com ele, eu acho que é uma jornada emocional normal dele. De você olhar pra aquelas coisas, de você perder a pessoa, de você ter isso. Mesmo que ele não fosse gay, entendeu? Não, Eu eu acho que também, isso é veja, eu natural. entendo e eu concordo que a internet viu coisas ali onde não tinha. E Cara, assim, igual, você não imagina pode se ter a fosse cena Frodo e da. Sam hoje. Imagina se É, e Frodo e você Sam não pode hoje. ter a cena da Robin falando como foi com ela, que a menina não queria saber dela, e não perceber que aquilo ali vai ser espelhado. Mas o que eu quero dizer, assim, pra mim é mais o ponto maior. É que, assim, eles querem agradar a audiência até certo ponto, que às vezes eu acho que eles podem sim ceder um pouquinho. E aí depois eles precisam lidar com as coisas que eles plantaram, tá ligado? E eu não acho que ia ser Não, diferente. eu entendo. É só que o lance do Mike e do Will, pra mim, nunca. Pra mim Não, sempre foi muito mais uma eu coisa também da não, eu cabeça. entendo, mas eu acho que isso é um sintoma do problema maior Isso da é. série. Eu tô tentando lembrar aqui agora de qual outra série que teve um chip desse também e que não foi entregue. Eu não tô conseguindo lembrar qual é, Ah, se tem, mas teve alguma. alguém vai comentar aí do que foi, eu não lembro. É, teve alguma e eu não lembro exatamente qual era, mano. Ah, e era alguma série nerd assim. Mas enfim, eu vou. Daqui a pouco volta na minha memória. Então, eu acho o ponto inteiro, pra mim, tem um. Tipo, enquanto o Will. Isso pra mim é um problema da série também, do arco inteiro, tá? E que, de novo, né? Os pontos evidentes, os pontos mais fracos ficam mais evidentes quando você vê que a média vai pra baixo. E Stranger Things, pra mim, de tudo que a Netflix faz, é, em termos de série de mitologia, bababá, ela é a melhor que tem. Tipo, ela é a melhor que tem. E é muito legal. Tipo, em termos de mitologia, eu acho que ela é a melhor que tem. E realmente, ela é bem, você vê que é bem dirigida, tipo, tem um valor de produção legal e tal. Os atores, eu acho que já cansaram, tipo, é realmente o limite. Eles chegaram no limite aqui de onde eles podem. Mas ao mesmo tempo, eu acho que também o ápice que a série chega aqui, ela responde mais, igual você falou, eu acho que ela responde mais à audiência do que aos personagens, sabe? Então, assim, Perfeito. putz, o Will foi um chorão durante 4 temporadas, eu preciso transformar ele em alguma coisa importante. E você vê que tudo isso esvazia a principal estrela da série, que é a Eleven. Mano, Que é uma personagem com ela virou nada um, ela oferecer virou uma nessa última engrenagem. temporada. Ela Ela é o virou uma poder pra engrenagemzinha. ser usado na hora que é necessário, mas ela não tem nada Nada. pra crescer, pra mudar, pra nada, nada. E outra, ela fez. Mano, o que que ela fez nesses 3 episódios? Ela virou um escudo e tirou uma tampa. Foi isso que ela fez, velho. E um radar. Vai, um radar. É, Vai contar mas você tudo. entende que ela virou um plot device de, É tipo, ferramenta, simplesmente usar o exato. A gente poderzinho precisa dela? de uma maneira de encontrar, de chegar, de sair aí, pronto. É Mas muito ruim, cara. É muito ruim. em termos de drama, mudança, crescimento, não tem mais nada pra ela fazer. A série não tem. E Ela era se legal, né? junta a pessoas feito a mãe do Will, que também não sei mal o que faz na série, ou a, Assim. bom, a mãe do Mike tem mais o que fazer nessa última temporada do que a mãe do Will, né? Então é muito E eu falo diferente. até, e eu falo assim, eu entendo o lance de não ser Game of Thrones e eu sou a favor disso, tá? Tipo, o Game of Thrones trouxe a ideia de Eu que não você quero que vire precisa uma matar matança. alguém. Eu não quero, não. Se você precisa matar alguém pra série ser importante, não é. Tipo, isso não é. Agora, você precisa colocar elementos ali dentro da história, seja morte, seja. Sei lá, alguma coisa tem que Você quer ver acontecer, um uma? Você quer ver roubo, uma uma coisa? limitação. Quantos de nós não esperávamos, depois do final da quarta temporada, melhor dizendo, que pelo menos em algum momento nessa última temporada a gente ia ver o mundo invertido no nosso mundo. E esse ia ser um momento dramático. E uma situação dramática pra eles. Uma coisa de aumentar o perigo e os riscos Uhum. e o que tá em jogo ali. Porque o final da quarta temporada é o Vecna abrindo um portal para nosso mundo. Uns negócios gigantes, né? E aí eles tapam a parada. E aí eles tapam. Literalmente, só joga uma tampa e fechou. Então não precisa ser tipo a galera morrendo.
Mas imagina que, tipo, o Hawkins tá literalmente no meio da guerra agora, sabe? Tem outras maneiras de você fazer isso que eu acho que eles evitam fazer, que de novo é como se eles não tivessem ali querendo ou com coragem de você dar um passo que não tem como voltar atrás daquela linha que é cruzada. Eles E seguem, eu acho que, tipo, eu acho que o chegando final até a linha e feliz voltando. tá. Hum? É, exato. E o final feliz ele tá pronto, né, mano? Tipo, você vê a redenção do Vecna está sendo desenhada, porque ele é É, a humano, cena lá do acima ele de é tudo. humano, por baixo de tudo ele ainda é humano. É. É, ali desenhou. E, de novo, se ele é um número um, né? Se ele é também uma criança que passou por um experimento. E eu acho. E aí eu vou tentar, aquela maleta lá, o que que tá dentro dessa maleta, né? A maleta do cara lá no final. Talvez seja o experimento que transforma ele nesse. Que transforma ele no Vecna. Tipo, pode ser que seja isso. Então, no fim do dia, não vai ser nem culpa do cara. Entendeu? Tipo, foi uma criança que foi lá, ele Bom, tem um aspecto é, doido lá dele, é. mas, E aí no fim vai, das vai ser. contas, e ele vai virar esse vilão. Mas eu acho que assim, foi preparado aqui um momento pra ser um grande espetáculo, e eu acho que vai ser mesmo. Vai ser uma parada bem espetacular. Eu acho que a Eleven vai ter o momento dela de ascensão ali, junto com o Will. É, Cem não por sei cento a gente por vai quê. ver, tipo, o momento do combo dos ataques deles juntos, assim, uma coisa dessa. É, eu Isso tenho vai a rolar. sensação, Jacobs, de que, assim, isso é um feeling, tá? Não tem nada a ver com roteiro, nem nada. De que a Millie Bobby Brown tá de saco cheio e a Eleven tem que morrer aqui, sabe? Um sacrifício. Tipo, ela faz um sacrifício por todos eles, o Ou o Hopper se Mike. mata também no lugar dela. De novo. É, tá aí, ó. Tá aí uma coisa que eles poderiam ter feito no volume um. Se o Hopper tivesse se matado lá, feito alguma coisa, tipo, ia ser muito mais legal, sabe? Mas enfim. E a Eleven Eu, ia ter o que eu, fazer de drama. Um arco dramático pra seguir também. eu não. De novo, na média geral do um e do 2 eu acho que o saldo ainda é positivo. Eu vou assistir ao último episódio esperando algo legal, não tô desempolgado com nada. Mas eu acho que os Duffer Brothers. E bicho, vou te falar uma coisa: apareceu no último episódio, dirigido por Duffer Brothers e Sean Levy. Eu falei, ih, pô, deu ruim. Como assim? E, assim, Sabe? não acho uma coincidência de que esse é o pior e o dirigido pelo Frank Darabont é o melhor. Não tem como. Isso, é isso. Não tem É como. isso. O cara Então, sabe fazer, mano. Não tem como. Todo aquele episódio ali é muito legal. Bom, exato. acho que eu ia dizer pra gente encerrar comentando aí das nossas expectativas pro terceiro volume, né? Pro final, mas acho que a gente já Acho que falou vai ser com. legal, cara. Eu acho que vai ser Eu acho que legal. vai ser super divertido. Muita ação. Eu também. Muito explosivo. Acho que vai envolver tudo que é monstro possível, porque eles estão indo lá pro mundo dos monstros agora, lá na outra dimensão. E eu acho que vai ter decisões, espero, ousadas, porque é o último, mas eu acho que a gente. Uma parte de mim está preocupada também de a gente ver essa questão deles de ter tanta relutância em fazer algo dramático e forte não empolgante, mas marcante assim emocionalmente, que eu me preocupo um pouco de não ter isso. Mas eu acho que vai ser um episódio divertido e grandioso e acho que a palavra espetáculo que você trouxe é muito apropriada porque vai ser esse episódio final. Mas enfim, alguma coisa mais a falar de Stranger Things ou a gente pode partir para as dicas da semana aí, hein? Cara, não, eu acho que, assim, eu tava vendo aqui agora que a Sadie Sink falou que está empolgada pra ver qual é o futuro de Stranger Things, então, tipo, a Max não vai morrer. É... A gente vai. Eu acho que os Duffer, junto com a Netflix, vão deixar aí possibilidades, porque o mundo invertido, o Vecna, essa dimensão X lá, que é o abismo, né, agora, vai virar algo que eles podem explorar Eu como uma tava grande tentando lembrar o nome, é mitologia. o Abismo, isso mesmo. É, o abismo. Cara, eu gostei. Quero dizer só que eu gostei. E a experiência coletiva de assistir com as pessoas tinha muito tempo que eu Foi não legal, via legal. durante o Natal. Do tipo falar, pô, todo mundo aqui que tava na casa, e nem todo mundo é nerd, nem nada. Do tipo, putz, tem Stranger Things hoje, vamos ver Stranger Things antes de vir pro Natal, tem Stranger Things. Então, e aqui, óbvio, né? Tipo, eu tô no Pacífico, né? No horário do Pacífico, foi 5 da tarde. Então foi muito diferente de no Brasil ser às 10 da noite. Então rolou uma programação pra isso, contando que tiveram dois jogos da NFL antes de Stranger Things. Que não foram muito Então, bons. assim, Você devia ter visto os jogos da NBA, viu? Os jogos da NBA foram bons. o da NFL não foi muito bom, não. Mas a Netflix fez uma programação, né, do tipo pra isso. E é a televisão. É a televisão de hoje, tipo, a programação das pessoas na sala,
em família, tipo, eu achei legal, cara. Isso eu acho que essa experiência coletiva, ache bom, ache ruim, tava todo mundo discutindo aqui depois. Isso pra mim é muito valioso, assim, tipo, eu acho muito legal e que Stranger Things, mesmo que não, eu acho que é uma série que ela peca nesse segundo volume por ser protocolar demais, por explicar demais, por ser pouco ousada, como eu acho que ela foi na segunda ou na terceira temporada ali. Mas que eu acho que vai ser um final legal, cara. Acho que vai ser um final interessante de acompanhar. Bom, vamos então, para encerrar, trazer nossas dicas da semana. Tiago, primeiro, a promoção do Disney Plus por 50% no Chipo segue rolando pra galera aproveitar? Segue rolando, Pronto. até agora, até o final do ano. Então, até dia 31 você pode entrar no chipo.com.br ou, melhor ainda, baixar o app e aproveitar para assinar o Disney Plus com 50% de desconto em qualquer um dos planos lá. A gente recomenda aí, então, essa oferta como uma dica aí de tudo, né? De nós dois aqui. Mas minha dica da semana de um filme ou de uma série para você ver, você já falou, que é Pluribus, a série do Apple TV criada pelo Vince Gilligan, criador de Breaking Bad, uma das melhores Acabou? séries de todos os tempos. Acabou, o último episódio foi dia 23. Já está renovada para a segunda temporada, que já está sendo escrita, inclusive. Eu mantenho. Essa série é um dos melhores exemplos de um cara ter uma boa ideia e saber explorar todos os caminhos, seja de mitologia ou de arco emocional que essa ideia traz. Tudo que essa ideia implica para a personagem da Carol, que é interpretada pela espetacular Rhea Seehorn, ou tudo que isso traz como explicação para o mundo de quem são o que é aquele vírus, o que é aquela galera, tudo aquilo é explorado. A série toca em tudo, assim, poxa, se a pessoa é assim, ela vive nesse mundo, como ela reagiria, como é que isso mudaria a personalidade dela, tudo isso daí eu acho que a série toca de maneira muito inteligente, fora uma das fotografias e direções de arte mais espetaculares do ano, o trabalho de cor nessa série, de como tem um monte de É. cena que tem só 3, 4 cores assim muito marcantes, muito legal. E, pô, mencionei a Rhea Seehorn, ela é uma atriz que todo mundo que viu Better Call Saul sabe do talento, e aqui mais uma vez prova como ela é muito boa. Vince Gilligan, cara, esse cara daí, ele depois dessa série pra mim, de ter feito, né, trabalhado em Arquivo X, ter feito Breaking Bad, ter feito Better Call Saul, não tem pra onde. Ele é o top 1 da televisão hoje em dia pra mim em termos de criação de série. Eu acho que o cara já mostrou, assim, e o fato dele sair de Better Call Saul e Breaking Bad para algo tão diferente, algo de Sim, ficção científica, algo que tem um ritmo mais devagar, algo que, sabe, se aproxima às vezes de uma comédia de gestos, assim, do sim. jeito que a personagem é. Eu achei brilhante essa temporada, pra mim é uma das melhores séries do ano, e Pluribus Apple TV tá lá, minha recomendação. Você tem alguma aí? Cara, eu não sei se eu vou me repetir, mas é porque eu tava ontem, antes de assistir Esperando Stranger Things, eu tava passando aqui na HBO e tava lá Task, né? Que é cara, vai ser Você muito já difícil eu falou, mas falar. fala de novo, cara. Nunca é É, suficiente falar de Task. Grande série. Task é uma série que tem ali na HBO, gente, pra assistir com o Mark Ruffalo. Ele é o protagonista da série, vamos dizer assim. Tipo, é uma série sobre um agente do FBI que, na verdade, ele tá meio afastado, né? Tá fazendo um trabalho diferente ali. E ele acaba envolvido em uma task, em uma tarefa, em uma força-tarefa pra algo específico que tá acontecendo na cidade dele. E é uma história muito simples, muito simples. Tipo, é assim, é literalmente isso, tipo, e aí envolve essa cidade com você vai acabar descobrindo coisas importantes que vão acontecendo nos membros dessa força-tarefa e que acabam desdobrando para o motivo da investigação. E, cara, de novo, pra mim é uma aula de dramaturgia. O último episódio, os dois últimos episódios, ou cara, todos, mas os três últimos episódios são, assim, impressionantes. É tipo, é muito foda. E é uma série, infelizmente, é pouco falada, Irmão, né? e outra coisa que você Porque. precisa falar, tá? O Qual? Tom Pelphrey como Robbie, esse cara, Nossa, absurdo. mano, eu nunca mais eu esqueço desse personagem. Nunca mais. Muito bom, cara. Então, Task é uma série zaça pra assistir. Eu nem sei se ela foi concorrer a Globo de Ouro, essas coisas aí. Eu não sei se, Eu também se, não sei. Eu sei que se ela eu foi acho que ela foi listada. renovada. Acho que eles resolveram que vai ter outra temporada, então vai ter mais ainda. É um absurdo. Série absurda, É assistam. muito boa. Mark Ruffalo, mais uma vez, mandando muito bem. Muito bem. Brad Inglesbury É, é o criador, né? O cara que criou Mare of Easttown, então
Assistam, é muito bom, muito boa Show. não é uma série agradável 100% de se assistir, mas é uma delícia de trabalho, de dramaturgia, mais uma vez a HBO mostrando por que que é absurdo, assim. E se você não assistiu Mare of Easttown, assista também, que aí é foda, essa é outro Essa patamar. é mais bad vibes ainda, viu? Essa daí Essa é, é muito. barra pesada. Bom, maravilha. Pessoal, o de quinta vai sim sair semana que vem, viu? Virada do ano, dia primeiro, mas a gente vai ter episódio. Assim como foi semana passada e com esse, o episódio provavelmente vai sair na sexta-feira, até porque o final de Stranger Things não tem como eu sequer terminá-lo antes da virada do ano. Então, a gente vai estar aqui soltando episódio provavelmente no dia primeiro. Então, contamos aí com quem tiver aí em casa, cansado, ficou até madrugada, não quer fazer nada, bota aí o episódio para ouvir e a gente vai estar falando do final de Stranger Things, ok? Lembrando que o de quinta está disponível em vídeo e em áudio no Spotify e no YouTube e como áudio em todas as plataformas de podcast imagináveis. Se não está na sua favorita, você pode comentar no Spotify, que a gente está sempre olhando, ou falar com nós em nossas redes sociais, falar conosco em nossas redes sociais, que estão linkadas aqui abaixo. Maravilha? Obrigado a todo mundo aí que nos acompanhou nesse episódio de Stranger Things 5, volume 2. Valeu, Thiago, e semana que vem nós estamos. Valeu!